Fala pessoal, bora aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo, dessa vez trazendo informações para vocês de como que está essa negociação e como vai ser a melhor saída pro Maduro lá nos Estados Unidos. Acreditamos todos, né? E todos os jornalistas aí estão falando, inclusive a timeline aqui deixando todos os créditos para eles. Na plataforma do YouTube, estão falando que a melhor saída para o Maduro vai ser um acordo de entregar, né, delatar toda a turma que está com ele nesse meio dos cartéis de drogas aí, das vendas, né, da exportação de droga para outros países. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma, vai fazer com que esse vídeo alcance muitas outras pessoas. E também compartilhe esse vídeo aí, já deixa o seu comentário, o que você acha, qual vai ser a melhor saída para o Maduro, será que ele vai entregar mesmo? E até porque a gente vê a preocupação da esquerda, né? A preocupação, sempre defendendo, os Estados Unidos não poderia estar fazendo isso. É estranho, né? Estranho não, já era esperado, porque eles sempre fazem isso, sempre esteve defendendo os ditadores. E agora, graças a Deus, a Venezuela está livre aí desse ditador, mas ainda tem muitas pessoas ainda que precisam ser tiradas do poder lá da Venezuela. E em breve eu acredito que nós vamos ver isso aí. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mas ele contratou o Barry Pollock, que é um cara teoricamente especializado em acordo de colaboração e de delação. E aí eu fico imaginando, né, como é que tá, Silvio, você que é um cara que morou em Brasília há muito tempo, né, você conhece ali o Congresso Nacional, eu sei que a turma do Lula lá deve estar bem preocupada com o que pode vir de delação do Nicolás Maduro. Depois o Bilinski vai falar sobre essa ligação também do PT com o tráfico de drogas. O que você imagina? Como é que está lá? Está um barata voa, Silvio? Ah, Lacombe, com certeza. E as informações que chegam, né? Os próprios parlamentares, o Bilinski está aí, mas as informações que correm nos grupos de WhatsApp dos parlamentares já tratam como um clima de tensão, uma certa apreensão. E aí não é o PT especificamente. O PT, aliás, é aliado do Nicolás Maduro, é aliado de todos esses governos cucarachos e comunistas e socialistas e demais sufixos aqui da nossa região, porque o PT é coração do Foro de São Paulo. A gente nunca pode esquecer que o PT está no coração do Foro de São Paulo. A Mônica Valente, que é mulher do Delúbio Soares, que foi o primeiro dos grandes tesoureiros corruptos do PT, o Delúbio era o tesoureiro do Mensalão, é a secretária-geral do Foro de São Paulo. Portanto, o PT, ele movimenta, ele é o motor de parte da maioria, da grande engrenagem do Foro de São Paulo. Mas no Palácio do Planalto, uma vez que ali temos instalado hoje um ministro da propaganda, o Sidônio Palmeira, o responsável por embrulhar um produto ruim, este ministro com muito dinheiro na mão está preocupado com a reeleição do Lula, está preocupado em tentar forjar um candidato outra vez minimamente palatável para boa parte do eleitorado, para tentar disputar a eleição em outubro com alguma competitividade, já que o governo dele vai de mal a pior, mas tentar embalá-lo. E aí, buscar um distanciamento com a Venezuela. Mas como? Se a lembrança de que Lula, nos primeiros 6 meses de governo, estendeu um tapete vermelho para o El Bicote e para a Silita, ou seja, o Maduro e a sua esposa, que não poderiam desembarcar em outras partes do planeta, aqui no Brasil, lá em Brasília, foram recepcionados com tapete vermelho. E, diga-se de passagem, 8 meses antes, na eleição anterior a esta visita, a imprensa, nós jornalistas e políticos, candidatos, influenciadores, não podiam dizer que Lula era amigo do ditador Nicolás Maduro. Foram punidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pedido de retirada de conteúdo de redes sociais, passível de multa, e multa alta. Pois bem, e a vinculação, ela foi ainda mais evidente, ela ficou ainda mais evidente quando da fraude eleitoral que Caracas, que a Venezuela promoveu diante dos olhos do mundo. Nicolás Maduro fraudou a última eleição para se perpetuar no poder.
para dar sequência ao seu projeto de perpetuar-se na cadeira. E aí, o Itamaraty não conseguiu condenar com veemência na primeira hora. Houve uma enorme reticência, porque o Itamaraty, comandado de fato que é por Celso Amorim, entusiasta de todas essas porcarias que existem pelo planeta, caçamba de entulho ideológico, começando pela Venezuela e terminando lá nos ayatolás do outro lado do mundo, o Celso Amorim não conseguiu imprimir nenhum tipo de condenação àquilo que a Venezuela protagonizou. Mauro Vieira é o dois de paus, né? O chanceler informal brasileiro. Então, o Lula não vai ter como se desvincular dessa imagem do Nicolás Maduro. E acrescentaria um seguinte ponto. Agora é uma ótima hora, já que a Venezuela passa talvez por um processo de transição para a retomada da democracia, vigiada aos olhos dos Estados Unidos, mas ainda com a senhora Delcy Rodrigues, que sabe-se lá se será confiável ou não nesse processo, é uma boa hora para o Brasil cobrar, por exemplo, 12 bilhões de reais que a Venezuela deve aos cofres brasileiros, aos pagadores de impostos. Esse é dinheiro do BNDES, que saiu sem lastro, foi parar lá para a construção do metrô de Caracas, para a usina Simão Bolívar, e, evidentemente, isso não se transformou em tijolo, isso não se transformou em obra de infraestrutura, esse dinheiro foi surrupiado por meio das empreiteiras da Lava Jato. E agora? Como é que fica? Será que o seu Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, vai entender que é uma boa hora, dentro desse processo de reconstrução da indústria venezuelana, da tentativa de estabilizar o país, de normalizar as instituições? Será que é uma boa hora da gente cobrar essa dívida? Ou vamos esquecer tudo? E finalizo, né, Lacombe? Um Nicolás Maduro pensando no futuro, pensando em apodrecer numa cadeia, numa prisão perpétua, talvez, poderia falar o que sabe. Entrega os companheiros, eles são bons nisso. Esses comunistas de Araque, o Maduro é um covarde por si só, eles são bons nisso. Eles entregam na primeira curva. Tomara. Olha, tem uma coisa que o Silvio falou ali que a gente tem que enfatizar aqui, né? Que eles entregam tudo mesmo. Essa bravata deles, né, já é uma marca histórica dos comunistas. Eles entregam uns aos outros. A única biografia decente que, por exemplo, nós temos não é do Lamarca, do outro, que eu esqueci o nome agora, do... A esquerda gosta tanto, fez até filme dele. Marighella? Marighella. Um santo homem, né? Então, na biografia do Marighella, tá, que é de um jornalista da Folha, me esqueci o nome dele agora, o cara é de esquerda, tá? Só para deixar claro. E é uma biografia boa. Ele relata... O Mário Magalhães. Esse mesmo. Como é o nome dele? Mário Magalhães. Mário Magalhães. Essa biografia do Mário Magalhães, ele deixa claro que o Lula e o Disseu viajaram para Cuba para conversar com El Rojo, que era o chefe da inteligência cubana. Ele relata claramente como que os comunistas no Brasil combinaram com a hierarquia deles na União Soviética de que eles não iriam fazer mudança por meio de guerrilha, e que como o Marighella estava decidido já a fazer a guerrilha, que ele não iria dar um passo atrás, ele foi entregue, bem dizer, aos militares brasileiros para morrer. Ou seja, não é de hoje que essa galera um entrega o outro. A gente podia ficar aqui uma hora só falando como que eles se entregam, como que eles, assim, jogam. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo da Timeline. Mais uma vez, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Ainda eu quero deixar com vocês aqui mais um conteúdo sobre a reunião que foi feita lá nos Estados Unidos, discutindo sobre esse ataque, né? Sobre essa missão que os Estados Unidos promoveu lá na Venezuela. O Brasil discursou em reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, nesta terça-feira 6, e reafirmou sua posição de condenar a ação dos Estados Unidos na Venezuela. O Brasil é representado na comissão pelo embaixador Benoni Belli. A convocação da reunião ocorreu após a intervenção americana no país latino-americano, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. Nesta segunda-feira, 5, o Brasil também condenou as intervenções norte-americanas durante reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
ou mais conhecida como ONU. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez o nosso governo aqui, né? Governo brasileiro, fazendo, protegendo, né? Os ditadores que são seus aliados, né? Nós vemos aí, e estamos vendo muitos posicionamentos em relação à ditadura, né? Que o governo Lula, o governo do PT, tem carregado aí durante um longo tempo. Pessoal, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like. Muito obrigado por você ter assistido até o final do vídeo. Já comenta e compartilha esse conteúdo que é muito importante para muitas outras pessoas saberem o que está se passando na política aqui no nosso país. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.